Tá aí o livro Revolução dos Bichos, que a gente iniciou a leitura. Então, dando uma sequência, né, ao nosso projeto aí de saindo da caixa na política, a gente iniciou a leitura deste livro, que é A Revolução dos Bichos. A primeira parte eu li, acho que está gravada no Instagram, né? Acho que foi no Instagram que eu fiz a primeira parte. E aí, hoje nós vamos dar sequência. E por que a gente está fazendo essa leitura? Porque é um livro que faz a gente pensar sobre como que a gente está vivendo, né? Como que a gente está se comportando com relação às pessoas, com relação aos governos, com relação à nossa própria vida, né? E a influência das pessoas. Eu acho que eu ainda não li o livro, a Tamara já leu. E quando a gente começa a ler, não dá vontade de parar. Então a gente lê o comecinho. E hoje a gente vai dar sequência. Estamos aqui na página 9, eu acho. Onde começa até esse ponto aqui, o personagem principal ali foi apresentado todos os personagens do livro aqui, né? Que são animais, que faz uma metáfora, né, com os diferentes perfis comportamentais nossos, né, dos seres humanos. Achei bem interessante até aqui. Começa lendo aí, Tamara. Se quiser comentar alguma coisa também. Não, vamos ler e a gente, dando seguimento, a gente vai comentando. Só volta um pouquinho ali para ver quem é que está falando isso aí. É o porco. É o porco. Major. Tá. Camaradas, já ouvistes por certo algo a respeito do estranho sonho que tive a noite passada. Entretanto, falarei do sonho mais tarde. Antes as coisas a dizer. Sei, camaradas, que não estarei convosco por muito tempo, e antes de morrer, considero uma obrigação transmitir-vos o que tenho aprendido sobre o mundo. Já vivi bastante e muito tenho refletido na solidão da minha pocilga. Creio poder afirmar que compreendo a natureza da vida sobre a terra, tão bem quanto qualquer outro animal. É sobre isso que desejo falar-vos. Então, camaradas, qual é a natureza da nossa vida? Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimentos necessários para continuar respirando, e os que podem trabalhar são forçados a fazê-lo até a última parcela de suas forças. No instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. Segue. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer. Após completar um ano de vida, nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Será isso apenas a ordem natural das coisas? Será esta nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida decente aos seus habitantes? Não, camaradas, 1000 vezes não. O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom, ela pode oferecer alimentos em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o existente. Só esta nossa fazenda comportaria uma dúzia de cavalos, umas 20 vacas, centenas de ovelhas, vivendo todos
num com uma dignidade que agora, então, além de nossa imaginação. Por que então permanecemos nessa miséria? Porque quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos? Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas resume-se a uma só palavra: o homem. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o homem, e a causa principal da fome e da sobrecarga do trabalho desaparecerá para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o suficiente para alcançar uma lebre. Mesmo assim, é o Senhor de todos os animais. Põe-nos a trabalhar, dá-nos de volta o mínimo para evitar a inanição e fica com o restante. Nosso trabalho amanhã amanha o solo, nosso estrume o fertiliza, e, no entanto, nenhum de nós possui mais do que a própria pele. As vacas que aqui vejo à minha frente, quantos litros de leite terão produzido este ano? E que aconteceu a esse leite que deveria estar alimentando robustos bezerrinhos? Desceu pela garganta de nossos inimigos. E as galinhas, quantos ovos puseram este ano? E quantos se transformaram em pintinhos? Os restantes foram para o mercado fazer dinheiro para Jones e seus homens. E você, Quitéria, diga-me onde estão os quatro potrinhos que deveriam ser o apoio e o prazer da sua velhice? Foram vendidos com a idade de 1 ano. Nunca você tornará a vê-los. Como paga pelos seus 4 partos e por todo o seu trabalho no campo, que recebeu você, além de ração e baia? Mesmo miserável como é, nossa vida não chega ao fim de modo natural. Não me queixo por mim, que tive até muita sorte. Estou com 12 anos e sou pai de mais de 400 porcos. Isso é a vida normal de um varão. Mas no fim nenhum animal escapa ao cutelo. Vós, jovens leitões, que estáis sentados à minha frente, não escapareis de guinchar no cepo dentro de 1 ano. Todos chegaremos a este horror. As Cortou o áudio vacas, aí. os porcos, as galinhas, as ovelhas, todos. Não, eu parei de ler porque... Isso, passei. Nem mesmo os cavalos e os cachorros escapam a este destino. Você, Sansão, no dia em que seus músculos fortes perderem a rigidez, Jones o mandará para o carniceiro e você será degolado e fervido para os cães de caça. Quanto aos cachorros, depois de velhos e desdentados, Jones amarrar-lhes uma pedra no pescoço e joga-os na primeira lagoa. Não está, pois, claro como água, camaradas, que todos os males da nossa existência têm origem na tirania dos seres humanos? Basta que nos livremos do homem para que o produto de nosso trabalho seja somente nosso. Praticamente, da noite para o dia, poderíamos nos tornar ricos e livres. Que fazer? Trabalhar dia e noite, de corpo e alma, para a derrubada do gênero humano. Essa é a mensagem que eu vos trago. Camaradas, revolução. Não sei quando sairá esta revolução. Pode ser daqui a 1 semana ou daqui a 1 século, mas uma coisa eu sei, tão certo quanto ter eu palha sob meus pés. Mais cedo ou mais tarde, justiça será feita. Fixai, camaradas, isso, para o resto de vossas curtas vidas, e, sobretudo, transmiti essa minha mensagem aos que virão depois de vós, para que as futuras gerações prossigam na luta até a vitória.
E lembrai-vos, camaradas, jamais deixai fraquejar vossa decisão. Nenhum argumento poderá deter-vos. Fechai os ouvidos quando vos disserem que os homens e os animais têm interesses comuns, que a prosperidade de um e a prosperidade dos outros. É tudo mentira. O homem não busca interesse que não os dele próprio. Que haja entre nós uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas. Neste momento, houve uma tremenda confusão. Enquanto o major falava, 4 ratos haviam emergido de seus buracos e estavam sentados nas patinhas de trás a ouvi-lo. De repente, os cachorros lhes deram pela presença, e somente devido à rapidez com que sumiram nos buracos foi que os ratos conseguiram escapar com vida. O major levantou a pata pedindo silêncio. Camaradas, Camaradas, vai. disse ele, eis aí um ponto que precisa ser esclarecido. As criaturas selvagens, tais como os ratos e os coelhos, serão nossos amigos ou nossos inimigos. Coloquemos o assunto em votação. Apresento à Assembleia a seguinte questão: os ratos são camaradas? A votação foi realizada imediatamente e concluiu-se por esmagadora maioria que os ratos eram camaradas. Houve apenas 4 votos contra, dos 3 cachorros e do gato, que depois se descobriu votara pelos 2 lados. O major prosseguiu. Pouco mais tenho a dizer, repito apenas, lembrai-vos sempre do vosso dever de inimizade para com o homem e todos os seus desígnios. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo, qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Lembrai-vos também de que na luta contra o homem não devemos assemelhar-nos a ele. Mesmo quando o tenhais derrotado, evitai seus vícios. Animal nenhum deve morar e nem dormir em camas, nem usar roupas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar em dinheiro, nem fazer comércio. Todos os hábitos do homem são maus, e principalmente jamais um animal deverá tiranizar outros animais. Todos os animais são iguais. E agora, camaradas, vou contar-vos o sonho que tive a noite passada. Não sei como explicá-lo. Foi um sonho sobre como será o mundo quando o homem desaparecer. Mas lembrou-me algo que há muito eu esquecera. Há anos, quando eu ainda um leitãozinho, minha mãe e as outras porcas costumavam cantar uma antiga canção da qual só conhecia a melodia e as 3 primeiras palavras. Na minha infância aprendi a melodia, depois esqueci. A noite passada, entretanto, ela me voltou à memória. O mais interessante é que me lembrei também dos versos, os quais tenho certeza foram cantados pelos animais de antanho, e depois esquecidos durante várias gerações. Vou cantar essa canção, camaradas. Estou velho e minha voz é rouca, mas quando vos houver ensinado a melodia, podereis cantá-la melhor do que eu. Chama-se Bichos da Inglaterra. O major limpou a garganta e começou a cantar. De fato, a voz era rufenha, mas ele cantava razoavelmente e a melodia era bem movimentada. Algo entre Clementine e Lacucaracha. Os versos diziam o seguinte: bichos ingleses e irlandeses, bichos de todas as partes, eis a mensagem de esperança no futuro que virá. Cedo ou tarde virá o dia. Cairá a tirania, e os campos todos da Inglaterra só os bichos caberão.
Não mais argolas em nossas ventas, dorsos livres nos arreios, freios e esporas descartados, chicotadas abolidas, muito mais ricos do que sonhamos. Possuiremos daí por diante o trigo, o feno e a cevada, pasto, aveia e feijão. Brilham os campos da Inglaterra, águas puras rolarão, ventos leves soprarão, saudando a redenção. Lutemos todos por este dia, mesmo que nos custe a vida. Cavalos, vacas, perus e gansos, liberdade conquistemos. Bichos ingleses e irlandeses, bichos de todas as partes, no futuro que virá. O canto levou os animais à mais extrema excitação. Antes de o major chegar ao fim, já haviam começado a cantar por conta própria. Até os mais estúpidos pegaram a melodia e algumas palavras. Os mais espertos, como os porcos e os cachorros, decoraram a canção em poucos minutos. Então, depois de alguns ensaios preliminares, toda a granja atacou bichos da Inglaterra, em formidável uníssono. As vacas mugiam a canção, os cachorros latiam, as ovelhas baliam, os cavalos relinchavam, os patos grasnavam. Tal foi o enlevo que cantaram de ponta a ponta, 5 vezes sucessivamente, e teriam continuado a noite inteira se não fossem interrompidos. Infelizmente, o alarido acordou Jones, que pulou da cama, certo de que havia raposa no pátio. Deu de mão na espingarda, sempre pronta a um canto do quarto, e descarregou-a na escuridão. O chumbo foi escavar-se na parede do celeiro, e a reunião dispersou-se num abrir e fechar de olhos. Cada qual correu para seu pouso, as aves saltaram para seu puleiro, o gado deitou-se na palha, e em poucos instantes toda a fazenda dormia. Esse é o final do capítulo 1. Bom, interessante. Eu tinha marcado algumas coisas Sabe aqui, né? aquela história? Eu não sei se quando tu era jovem tu usava isso com as tuas namoradas, mas aí vem o cara que quer muito sair com a menina e diz assim: Ah, essa noite eu sonhei contigo. Mas não sonhou nada, né? Conversinha fiada para puxar papo. Acho que o porco foi assim também ali. O Major não sonhou com. Não teve sonho nenhum, ele inventou isso aí. É uma narrativa. Existe uma narrativa para encantar, né? Para que a história ganhe peso, ganhe força. É isso aí que nós temos que estar atentos. Eu tinha marcado um pouco antes aqui uma frase que eu achei interessante. Uma das questões aqui, né, que é a votação, se os ratos são camaradas. Achei bem interessante essa reflexão, né? Quando nós, humanos, temos que votar em pessoas, né? Uns defendem alguns e outros defendem outros, né? E a gente precisa se posicionar, né? Então, para nós, né? Alguns são camaradas, outros não, né? E isso, o que que isso faz? Cria uma divisão, né? Aqui o discurso do Major foi no sentido de criar uma unidade, né? E todos concordassem que os ratos são camaradas para quê? Para criar uma unidade e não uma divisão. Então, nesse momento aqui, ele queria unir as forças de todos os bichos, né? E
como é que a gente está se comportando aí, né? O ser humano com relação aos políticos, aos governantes, né? Quem é o homem, né? Quem é o homem para nós? Né? Aqui todos os animais estão contra o homem, né? Não estavam, né? O Major está fazendo, criando uma narrativa e colocando todos os animais contra o homem, que o homem suga tudo dos animais e não retribui nada. E será que nós estamos se comportando como animais? E essa questão da votação também é para mostrar que ó, os animais terão liberdade, né? E aí eles pensam assim, ó, nós teremos liberdade de escolher o que queremos ou não, a gente teve a liberdade de escolher se os ratos são camaradas ou não, né? Então tem isso. Tem a outra parte ali que eu não tô achando, que é pra gente prestar bem atenção, porque depois vai fazer bastante sentido, que é a parte onde ele compara, né, o que o homem faz e fala que quem anda em duas pernas é inimigo e que os animais e quem anda em quatro patas é amigo, né? Ele fala isso. E ele fala também que nós nunca dormiremos nas camas igual o homem dorme, nós nunca faremos aquilo que o homem faz, né? Então, se tu colocar isso em comparação com os governos que a gente tem, né, eles fazem isso. Ah, não, nunca vamos fazer tal coisa, mas quando vê, eles estão lá fazendo. Hum? Acho que Não sei onde é que tá a parte aqui. foi da parte, depois da parte do rato. Mas Ó, enfim, agora fala aí. e lembrai-vos, camaradas, jamais deixai fraquejar a vossa decisão. Fechai os ouvidos quando disserem que o homem e os animais têm interesses comuns, que a prosperidade e a prosperidade dos outros é tudo mentira. O homem não busca interesses que não os dele próprio. E essa frase eu tinha achado importante, né? Que haja unidade entre nós, uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Isso aí, né? O homem não busca interesse que não os dele próprio. Os políticos buscam interesse que não os deles próprios. Aqui dá quase que para dividir o livro, né? Nós somos os animais e os políticos são o homem do livro. Porque muitos deles não estão interessados nisso, né? Aqui, ó. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. Não devemos assemelhar-vos ao homem. Evitai seus vícios. Animal nenhum deve morar nem dormir em camas, nem usar roupas, nem beber Animal álcool. nenhum deve morar, dormir em camas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar em dinheiro, nem fazer comércio, né? O que que o socialismo prega hoje? Tudo é livre. Nós temos que ser todos iguais, né? Então, o que que eles pregaram lá? Que como não teria camas para todos, né? Não, ninguém vai dormir em cama, nós vamos ser todos iguais. Ninguém vai ter os vícios do homem. A gente não vai andar de roupa. Não vamos, jamais vamos usar roupas. Nem fazer comércio, né? Que é ali, vamos plantar todo mundo junto, é de todo mundo e tal. Ninguém precisa trabalhar mais também, né? Aí é que Mas, tá, todo mundo tem que trabalhar junto. Não é que ninguém precisa trabalhar mais, todo mundo tem que trabalhar junto. jamais o animal deverá tiranizar os outros animais, ou se defender com unhas e dentes, né? Defender um ao outro. Todos.
os animais são iguais. Será que nós somos todos iguais? Será que os seres humanos são todos iguais? Com É que na certeza, questão do livro eles falam na questão da espécie, né? Por exemplo, a espécie humana somos todos iguais. sim. E hoje, se nós fosse fazer uma votação para excluir um grupo X da sociedade, ali, que nem o caso dos ratos, né? Ali a metáfora é porque a raça deles é diferente, né? A espécie do animais, porque raças diferentes a gente tem também entre os seres humanos, mas são espécies diferentes. E a gente só tem uma espécie entre os humanos, que é a espécie humana. Não interessa se tu é preto, branco, pardo, se tu é homossexual ou hétero, o que tu é. Somos todos da mesma raça. Isso aí. Mas, dentro do marxismo, eles pregam que tu não é igual. Eles te fazem entender que tu não é igual. Né? Então, por que, por exemplo, lá no... Né, o que é o racismo, né? Por exemplo, é quando alguém vai lá e fala mal de uma raça, quando alguém exclui uma raça. E aí, por que aquele cara do Big Brother falou que queria uma casa só de negros e isso não é racismo? Ah, é porque é cultural, é porque quem sofre racismo é o negro no Brasil por causa da escravidão, e blá blá blá. Isso daí é narrativa. De tanto eles falarem do racismo e só ter racismo contra negros, acabou que se acha que racismo é só contra negro, e não é isso. Né? Se puxar ali o que é racismo no Google, deixa eu puxar aqui. O racismo remete à raça, né? E existem várias raças, não só os negros, né? Ó, Aqui, racismo é preconceito, discriminação ou antagonismo por parte do indivíduo, comunidade ou instituição contra uma pessoa ou pessoas pelo fato de pertencerem a um determinado grupo racial ou étnico, tipicamente marginalizado ou uma minoria. Atitude. Tá. Mas é isso aí. Então, não só contra a raça, mas contra grupo étnico, que nem no caso do Big Brother, que aconteceu lá do cara que eu não sei nem o nome. Ele saiu da casa e voltou de novo, né? E aí ele disse que se pudesse ser uma casa só de pretos, ele teria, e isso não foi racismo. Só que ele mesmo está processando alguns da casa porque riram da religião dele, que ele é do candomblé, qual é a religião dele lá. Porque eles, tipo, fizeram uma zoação ali contra a religião dele. E isso também é racismo, porque é contra uma cultura, né? uma cultura. Então, tu rir de uma cultura também é racismo. Mas tu vê alguém fazendo processo por rir de cultura, isso também é racismo. É que é criado tantas narrativas para poder dividir a sociedade, para poder fazer com que todo mundo se sinta ofendido por alguma coisa, porque depois vai ter alguém que vai estar lá de braços abertos e vai dizer assim: vem, camarada, vem, companheiro, nós estamos aqui para, né, para fazer todo mundo ser igual de novo. Mas a Todo, gente é todo mundo igual. todo E a mundo vai. gente não tem isso em mente. Tipo, esquece essa balela de igualdade, de desigualdade. Aí tu vai lá, tu acha que o teu chefe é o cara mau. Né? Que nem no livro, todos os homens são maus. E daí tu vai lá e detona o teu chefe. E aí? Tu destruiu o teu chefe. Quem é que vai te dar emprego agora? Tu vai viver do quê? Do governo? O governo vai te dar emprego? O governo tem emprego para todo mundo? Né? É coisinha básica assim que o raciocínio humano ele não consegue mais acompanhar, porque ele foi
ele está sendo desvinculado para outra coisa. Não, vamos se preocupar agora que o cara quer o Big Brother com a casa cheia de negros. E ele tem razão, tem que ser só negros e tal. Tem gente que aplaude. E isso é racismo. Né? Aí tiraram 2 meninos lá porque fizeram lá, tiveram uma cena de assédio contra uma menina lá do Big Brother. Mas e esse cara que fez racismo? Ele não deveria sair também? Né? Eu concordei com a saída dos 2 meninos. Eu não acompanho o Big Brother, tá? Mas a gente vê isso na internet e a gente precisa estar atualizado aos fatos para entender como que eles vão manipulando a cabeça das pessoas. E a TV é uma forma disso. Ah, Tamara, quer dizer que a TV tá ali por causa do governo, tá por trás da TV? Não é o governo que está por trás da TV. É algo muito maior aí, né? É algo muito maior. Essa última frase aqui, eu vou só antecipar aqui, porque eu acho que a Tamara quer fechar o raciocínio ali, mas é porque vai fechar o tempo aqui do Zoom, tá, Tamara? Uhum, Eu não, acho mas que falta. pode já fechar aqui o raciocínio. Olha só, aqui nessa última frase, tava todo mundo reunido, né, ali conversando ou escutando a história, e apareceu o quê? Quem tem poder. E aí, a hora que quem tem poder acorda, basta um tiro e toda a organização se desmanchou, né? Então, aí a gente também tem que estar ligado, assim, né? Até que ponto a sociedade se organiza, né? De modo a combater, né? A lutar. E só que no momento que chega quem tem o poder, quem manda, né? No caso ali, o Jones, que era o fazendeiro, acordou com um barulho e deu um tiro. Terminou a reunião. Terminou, né? Tem o filmezinho da Revolução dos Bichos, que daí no filme aparece todos os bichos cantando, imagina, né? Um mugindo, o outro latindo, o outro gagarejando, todo mundo cantando a canção lá. Daí ele chega e atira para tudo que é lado, porque ele achou que tinha raposa lá. Então, na verdade, ele estava defendendo os animais dele. Estava Ele estava defendendo. defendendo a comunidade dele. Só que ele não consegue falar a mesma linguagem dos animais. É outro ponto de outra E aí isso daí de análise. linguagem é importante, né? Um grupo não consegue falar a mesma linguagem do outro. O racismo contra negro é racismo, mas contra branco não é. E aí nós estamos falando em linguagem diferente, mas é racismo do mesmo jeito. Aí a gente entra numa questão de mudança de mentalidade, né? O grande, hoje, a nossa população, vamos dizer, vamos falar de Brasil, né? Ela é resultado de anos de exposição a um sistema educacional limitado e a uma mídia limitada. O brasileiro não tem o hábito, a cultura de ler livros, né? Um pouco de buscar notícias, de ler jornais, e certos jornais acabam sendo priorizados Detalhe de ler manchetes de de jornais. ler manchetes, não de ler jornais, né? E até uma notícia, uma coisa assustadora que eu ouvi há pouco, a gente falou isso já, que as pessoas muitos que saíram da frente da televisão, elas vão para a internet e fazem do site G1, que é da Globo, da televisão, o site mais acessado do Brasil. Então, saíram da televisão, mas não saíram. Eles continuam vendo a mesma notícia na internet, tendo a liberdade de poder escolher, mas estão aprisionados ao que é mostrado por um canal só. Então,
isso dá uma tristeza, né? Da gente ver que, cara, a gente tem... E aí é uma questão de falta, é por isso que eu falei mudança de mentalidade, porque falta esquemas de assimilação, falta neurais, né? Novos caminhos neurais lá. A gente aprendeu e o que não faz parte daquilo que a gente aprendeu na escola, na televisão, não faz parte do nosso mundo. E a gente não só se omite, mas se fica dentro de uma bolha, vivendo aquilo que a gente aprendeu, e o que a gente aprendeu é que a gente tem que produzir, trabalhar, ser uns bichos ali, né? Trabalhando o tempo todo para servir, né? Para pagar imposto, para servir. Então, será que a gente não tem que olhar diferente para tudo isso, né? Que é a falta no ser humano, nós, no brasileiro, esse conhecimento para enfrentar um sistema. É que o sistema ele vem se fortificando aos poucos. Não é de hoje que o sistema político, o sistema de esquerda, de direita surge, né? Principalmente o Não, sistema de esquerda, ele vem de quanto tempo já planejando tudo isso? Não é uma coisa que surgiu há 20 anos. Os caras estão mais de 50 anos no Brasil reforçando essas ideias, né? E colocando isso e puxando gente. E o G1, ele pode ser uma vítima de tudo isso, né? A gente fala mal da Globo e tal, mas a Globo em si, ela de certa forma, ela pode ela até é ser um uma instrumento. vítima. Ela é um A gente fala aqui da instrumento. Globo, mas qualquer emissora de TV, de um lado e de outro, eles são os instrumentos que Está eles estão sendo. sendo manipulados, porque eles precisam sobreviver. Para sobreviver, eles vão sobreviver como? Através de patrocínio. Quem é que patrocina eles? Eles E não está estão. errado ler o G1. A gente só tem que entender que nem tudo que está ali é verídico. E que eles Eles estão são. sendo usados por quem tem o poder. É isso aí. E quem tem o poder não quer dizer que é quem tem mais dinheiro, aparentemente. É. Tchau, tchau, Vamos gente. continuar na próxima.